Horas e 8 minutos aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, nós estamos recebendo para entrevista o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que está conectado conosco aqui para conversar um pouquinho sobre notícias que envolvem o Supremo dos últimos dias. Ministro, prazer recebê-lo mais uma vez na Rádio Bandeirantes, Band News TV, para conversar conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse código de conduta que o ministro Fachin está apresentando para magistrados brasileiros, a conveniência disso, a necessidade no atual momento que vivemos. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, uma satisfação enorme aqueles que acompanham o dia a dia da Band e o fazem de forma assim ampla, considerado jornal, considerada rádio, considerada a própria TV. É muito bom esclarecer o grande público. Código de ética para juízes, nós tivemos no passado a Lei Orgânica da Magistratura, e muitos reclamavam dessa lei orgânica da magistratura. Ética é algo inerente aos bons, aqueles que atuam com propósitos sadios e propósitos que atendem à sociedade. Eu vejo com uma certa perplexidade cogitar-se de um código de ética, principalmente como eu vi na grande imprensa, para os integrantes dos tribunais superiores. Que tempos estranhos estamos a vivenciar? Aonde vamos parar? Olá, ministro. Muito bom dia. Que prazer recebê-lo aqui outra vez. Prazer e uma honra mesmo. Eu queria saber o seguinte, ministro, é exatamente sobre isso, né? Sobre, apesar da existência da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, que é o verdadeiro código de ética, ou deveria ser, né, da magistratura brasileira, e é mesmo, né? O que a gente tem assistido é uma série de decisões, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que negam isso, né? O que tornam letra morta alguns dos princípios tão básicos assim, que todos imaginamos básico, né? Na conduta de magistrados, como, por exemplo, essa decisão do Supremo que permite que seus integrantes e os magistrados, de uma maneira geral, possam julgar casos nos quais tenham interesse seus próprios familiares. Aliás, há até uma declaração recente afirmando que os ministros do Supremo podem até julgar a eles próprios, o que é o caso que os envolvam pessoalmente, não apenas os seus familiares. É tão preocupante tudo isso ou não? Ou isso é uma evolução dos tempos? Queria que o senhor nos desse uma palavra sobre isso, porque tempos muito estranhos estamos vivendo, né, ministro? Sem dúvida alguma, Cláudio Humberto, tempos estranhos. Eu estive na bancada durante 31 anos e atuava com absoluta espontaneidade. O Supremo é a última trincheira da cidadania. E nós aprendemos em nossas famílias, na nossa criação, que o exemplo é sempre o de cima, vem de cima. Eu dizia na bancada que um suspiro no âmbito do Supremo repercutia em si em toda a magistratura nacional. E, evidentemente, o que ele faz tende a ser copiado pelos demais órgãos. E aí nós ficamos realmente assim, como eu disse, perplexos. Eu estive 31 anos na bancada, tinha uma filha que hoje é juíza, mas atuava à época em um grande escritório de advocacia. E qual foi a minha postura desde sempre? Eu não participava dos processos em que o escritório tinha patrocínio e me afastava com a maior naturalidade possível, sem prejudicar o todo, que é o coletivo. Nós devemos zelar pela instituição. Os integrantes estão de passagem, como eu estive de passagem no judiciário durante 42 anos. E amanhã depois deixarão o tribunal e a instituição continuará. Ela precisa ser preservada. Eu vejo com muita tristeza os dias de hoje.
Ministro Marco Aurélio Mello, queria ouvi-lo sobre essa questão que envolve a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, em relação a essa possibilidade em si, e segundo, a essa mudança que foi feita agora em caráter liminar pelo ministro Gilmar Mendes, alterando o quórum de votação no Senado e a possibilidade de representação pelo pedido de impeachment. Como é que o senhor viu essa história toda? Os três poderes, pela Constituição, isso está na Constituição pedagogicamente, são harmônicos e independentes. Isso revela que cada qual deve atuar na área que lhe é reservada na Constituição, sem extravasamento. É outra coisa também que eu ressaltava. Quando se avança, se invade seara que não é a própria, se lança um bumerangue que pode vir à própria testa. O que nós tivemos agora e que também me deixou triste, em primeiro lugar, processo objetivo quanto ao implemento da liminar pela legislação é do plenário. Pressupõe-se 6 votos em um sentido ou outro, ou seja, maioria absoluta dos integrantes do Supremo. Em segundo lugar, essa lei, a Lei 1079, estava em vigor e até vir a liminar do integrante do Supremo, estava em vigor há mais de 70 anos. Ela é de 1950 e jamais se apontou qualquer inconstitucionalidade. Em terceiro lugar, a Constituição revela que o poder é do povo. A lei prevê que qualquer cidadão pode representar junto ao Senado da República, visando questionar a atuação, seja em qualquer campo, deste ou daquele integrante do Supremo. Indaga-se: é possível, em canetada única, tirar-se do cenário jurídico essa lei sem que se tenha como infringida a regra constitucional da independência dos poderes? A resposta é desenganadamente negativa e há de se reagir. As instituições precisam atuar preservando as atribuições que a elas são próprias. Isso é muito importante para que nós avancemos culturalmente. E nesse caso, quem que tem que agir, ministro? É o Senado Federal? De início, o Senado Federal. Agora, eu creio que a questão passa primeiro pelo colegiado, pelo verdadeiro Supremo, que é ele constituído pelos 11 integrantes. E aí não cabe ocorrer um espírito de corpo, ou seja, apoiar-se o colega, mesmo ele tendo incidido em vício de procedimento e de julgamento, só por ser um colega. O que é o colegiado? O colegiado é um somatório de forças distintas. Os componentes do órgão complementam-se mutuamente e, acima de cada qual, está esse plenário, está o Supremo como uma instituição perene, última trincheira da cidadania, porque depois que ele decide não se tem a quem recorrer, e isso precisa ser observado. Ministro, tem uma questão hoje que se avizinha, né, um daqueles impasses que muita gente teme, impasses institucionais, né, entre o Congresso Nacional, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Hoje, o Senado vota para tornar um ditame constitucional a questão do marco temporal das terras indígenas, contra aquela tendência que há no Supremo de, enfim, retirar esse marco temporal que foi fixado numa lei de 2023. Bom, amanhã está marcado o julgamento do Supremo de ações que pedem a anulação daquela lei. E aí teremos, portanto, o risco bem objetivo de termos uma decisão do Congresso Nacional alterando a Constituição e portanto, consagrando o marco temporal das terras indígenas na data de promulgação da Carta, e poderemos ter, com toda certeza, decisão do Supremo Tribunal Federal contrária à de quem, de fato, está constitucionalmente autorizado a legislar, que é o Poder Legislativo.
Esse tipo de impasse, o senhor tem algum temor em relação a ele? E como é que, enfim, o que é que vai prevalecer? É a decisão do Poder Legislativo ou será a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse caso específico e em outros semelhantes que com certeza ocorrerão? Legislativo normatiza, executivo executa e judiciário, quando provocado, porque ele é um órgão inerte, ele atua e atua visando tornar prevalecente a lei das leis, principalmente, e a legislação aprovada pelos representantes do povo brasileiro, que são os deputados federais, e legislação aprovada também pelo Senado da República. Isso é que precisa ser observado, sem partir-se para a invasão, como eu disse, da seara alheia. É preciso que cada qual que hoje compõe o Supremo perceba a envergadura da cadeira ocupada e atue como guarda da ordem jurídica do arcabouço normativo. Isso é importantíssimo. Quando o Supremo avança e extravasa os parâmetros fixados, ele vai para a vitrine. E aí, evidentemente, o estilingue funciona. Eu fico muito triste quando eu frequento lugares públicos e com cidadãos vêm me falar sobre o Supremo e reclamando da atuação hoje do Supremo. Isso é péssimo em termos de cidadania, em termos de avanço cultural, em termos da busca do Brasil sonhado. Ministro, o senhor é pessoalmente favorável a algum tipo de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal com uma limitação de tempo? Vou citar Rui Barbosa. Ele dizia, em primeiro lugar, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Em segundo lugar, o nosso Supremo foi criado à imagem do Supremo americano. E, evidentemente, ele vem atuando, nós estamos avançando, buscando avançar, pelo menos, e não vejo como dar-se à sociedade uma esperança vã, como se modificando a forma de escolha dos integrantes do Supremo ou colando-se mandato ao exercício da judicatura, talvez com possibilidade de reeleição, e aí jogando-se aqueles que lá estão e que busquem a reeleição mais e mais no campo político, se terá realmente o conserto, e o conserto com S e com C, do cenário. Não. Nós temos que insistir na instituição tal como criada e que ela atue, como eu disse, como a última trincheira da cidadania, sem haver as críticas que há hoje. Os colegas, por exemplo, perderam a cidadania. Eu nunca, nos meus 31 anos do Supremo, 42 em colegiado julgador, fui hostilizado. Ao contrário, as pessoas com uma deferência maior por mim, uma respeitabilidade maior. Hoje, os integrantes não conseguem sair à rua sem estarem acompanhados de um batalhão de seguranças. Alguma coisa está errada. A crítica construtiva, ela é elogiável e deve ser recebida. E aí perceber-se em que se está realmente cometendo equívocos e corrigir-se rumos. Ministro, pergunta direta para o senhor que esteve lá no Supremo e viu muita coisa. É comum, ministro do Supremo, pegar carona em avião de empresário que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Não, não é comum e é extravagante, a mais não poder, a todos os títulos. Isso aí, evidentemente, o contribuinte não aceita e não pode aceitar, porque é algo que eu diria que beira a própria promiscuidade. É péssimo em termos de funcionamento das instituições. Como já disse um articulista, é preciso que se adote a postura, inclusive, da mulher de César. Não basta ser, é preciso também parecer.
Então, ministro, nesse caso também é tudo muito estranho, né? Hoje o jornal Estado de São Paulo revela um posicionamento do Ministério Público Federal contrário à decisão do ministro Toffoli de puxar para o Supremo Tribunal Federal esse caso do Banco Master, né? Alegando que tinha ali uma relação contratual, um negócio em curso entre o ex-controlador do banco e um deputado federal. Mas o Ministério Público alega que esse negócio imobiliário não tem relação nenhuma com aquilo que está sendo investigado nesse processo específico, que é a questão da compra do Banco Master pelo BRB. É tudo muito estranho, né? A gente vê um ministro ali metendo a mão e puxando para ele o caso, depois decreta sigilo máximo, aí no meio disso tudo viaja com um dos advogados envolvidos no caso em um jatinho privado. Enfim, eu acho que é aquela coisa do princípio da mulher de César tá precisando prevalecer, né, ministro? Sem dúvida alguma. A competência do Supremo é de direito estrito, está em cláusula constitucional exaustiva. E quanto à prerrogativa de foro, ela visa proteger não o cidadão, mas o cargo ocupado. Tanto que, quando nós recebíamos, por exemplo, inquérito ou processo crime envolvendo detentores cidadãos comuns, o que fazíamos? Nós desdobrávamos o processo e mandávamos a parte alusiva aos cidadãos comuns para a primeira instância, que é a verdadeira pedreira da magistratura. Não é possível o Supremo avorar-se competente para julgar todo e qualquer conflito de interesses. Agora mesmo ele está julgando e tiveram que promover uma emenda regimental deslocando o plenário para as turmas, os cidadãos comuns envolvidos nas arruaças e depredações de 8 de janeiro. Está julgando também ex-presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, quando o presidente Lula foi julgado na 13ª Vara de Curitiba e não houve modificação da legislação, e ministros, ex-comandantes militares, e, evidentemente, tem-se aí a quebra da organicidade do próprio direito e do direito alusivo à atuação das instituições. Vem-nos lições básicas de direito público. O homem público só pode fazer o que está autorizado na lei, enquanto o cidadão comum, a pessoa natural comum, pode fazer tudo que não esteja proibido na lei. Evidentemente, é algo que é impossível de agasalhar-se. Imaginar-se aí o Supremo sendo competente para julgar toda e qualquer questão, envolva ou não o detentor da prerrogativa de foro. E, como eu disse, tiveram que alterar o regimento interno para atribuir. Eu estive lá há 31 anos e jamais julgamos nas turmas, muito menos individualmente, né, detentores da prerrogativa de foro, para julgar esses detentores e também terceiros. Eu, como integrante do Supremo, e se me envolvesse, por exemplo, num acidente de trânsito com vítima, qual seria o meu juiz natural? O Supremo. Mas hoje, aposentado, concidadão de todos vocês, eu tenho como foro Supremo? Não. O meu foro em si é o da primeira instância, com o direito ao recurso de revisão e com o direito a chegar, inclusive, aos tribunais superiores e até mesmo ao próprio Supremo, mas na via não direta, mas na via recursal. Não vejo como sustentar-se essa tese da competência abrangente.
O fato de o Supremo ser o órgão máximo da República em termos de julgamentos não leva a fechar a lei das leis, que precisa ser um pouco mais amada por todos, inclusive pelo guarda dela, que é o Supremo, e adotar o critério de plantão. Vamos perceber que o exemplo vem de cima e a postura do Supremo deve ser, para que tenhamos segurança jurídica, uma postura exemplar. Ministro Marco Aurélio Mello, uma última pergunta aqui na nossa conversa. Há uma dúvida hoje a respeito da posição da CCJ e do plenário do Senado sobre a indicação de Jorge Messias como novo integrante da Corte. Eu queria saber se esse impasse, na avaliação do senhor, gera algum tipo de constrangimento para o Supremo como instituição. Para o Supremo em si, não. E o sistema é o sistema que está na Constituição Federal. O presidente da República tem a prerrogativa de escolher aquele que ache mais habilitado para ocupar uma cadeira no Supremo. E é preciso que o candidato tenha saber jurídico. E aí incumbe ao Senado implementar a sabatina. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando é apresentado o nome, ele fica exposto durante semanas e semanas até ter-se o crivo do Senado. E, evidentemente, ele é sabatinado para perceber-se qual é a formação dele técnica e também, principalmente, a formação humanística. E a sabatina deve ser uma sabatina realmente efetiva. Quando meu nome esteve no Senado, por exemplo, eu compareci à Comissão de Constituição e Justiça e me lembro que, à época, o presidente da comissão estava apressando os senadores porque teriam uma sessão conjunta das duas casas do Congresso Nacional e que precisavam se deslocar para o plenário. E menosprezando, portanto, o que é da maior importância, que é a escolha de um integrante do Supremo. À época, eu fiquei muito decepcionado. Ministro Marco Aurélio, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade. Sempre pronto a atuar e atuar com honestidade e propósito, com a mesma espontaneidade de sempre, e percebendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes e que cada qual deve colocar o seu tijolinho na construção do Brasil imaginado, do Brasil sonhado, e que nós deixaremos, porque ele não será para nós, para os nossos descendentes. Obrigada, a gente está tentando colocar o nosso tijolinho aqui também. Obrigada, ministro. Até a próxima. Uma satisfação enorme. Jornal Gente tem sequência daqui para frente pela Rádio